Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. O tema do programa desta semana, na prática, é uma continuidade daquilo que a gente já vinha tratando nas edições anteriores. Já falamos de oceanos, de água, agora vamos tratar de um assunto que pode ser considerado a esquina, o ponto de encontro entre o desenvolvimento social e o ambiental. Eu estou falando de saneamento básico, um serviço cuja universalização constitui um dos objetivos do milênio estabelecidos pela ONU. Só que é um serviço que não tem avançado satisfatoriamente no Brasil nem em outros países em desenvolvimento. Nós vamos falar dos desafios para esta implantação, tanto sob uma perspectiva mais técnica, quanto sobre os aspectos ambientais e sociais dela. Com este fim, a gente recebe para conversar o senhor Edson Carlos, que é químico industrial e presidente executivo do Instituto Trata Brasil, que é a principal ONG na área de saneamento básico no país. A gente conversa também com a jornalista Maria Luísa Ribeiro, coordenadora da Rede das Águas da SOS Mata Atlântica. É um grande prazer receber vocês aqui no nosso Capital Natural. Vou começar com a Malu, né, Edson, para a gente ser cortês como é devido. Tudo bem, Malu? Tudo bom. Escuta, eu queria começar lhe perguntando o seguinte, pedir na verdade para você, depois em seguida ao Edson, para conceituar para a gente o que vem a ser saneamento básico e a importância desse serviço. Olha, sanear, como a palavra diz, é recuperar, cuidar, né? Seria tratar da água, tratar dos resíduos sólidos, destinando os nossos dejetos de forma correta para que a gente tenha um ambiente saudável e um equilíbrio entre o recurso natural e os nossos usos essenciais. Edson, para você é igual? Exatamente, é isso mesmo. Hoje, quando a gente fala para o governo federal, saneamento básico compreende o serviço de água tratada, o esgoto desde a coleta até o tratamento, mas também o lixo, que é o resíduo sólido, e a drenagem, que é a condução das águas de chuva. Então, hoje, tecnicamente, são 4 serviços embutidos, que todos eles dedicados à melhoria da qualidade de vida da população. Então, o saneamento básico hoje é qualidade de vida. Agora, Malu, me parece, a ideia que a gente tem de saneamento básico no Brasil, a primeira imagem que vem à cabeça, pelo menos aqui desse jornalista leigo e curioso, profissional, quando a gente fala em saneamento básico, é mais falar da carência, da ausência ou da não efetividade na prestação desse serviço do que de qualquer outra coisa. É uma espécie de cartão postal para o mal do Brasil. Vai um pouco por aí também, por conta aí, do momento sim, que o serviço não atende? Veja que a SOS Mata Atlântica monitora a qualidade da água dos rios do Brasil com a sociedade. E os rios, se a gente olhar para os rios que cortam as nossas cidades como espelhos da nossa falta de saneamento ou do pouco investimento em saneamento básico, eles refletem o descaso que a gente teve com esse setor durante muitas décadas. Veja que São Paulo, por exemplo, o Rio Tietê foi retificado. Nós perdemos as várzeas do rio na década de 40 por causa de um problema de saúde pública, né? Então, para afastar as pessoas do convívio com aquelas águas contaminadas, canalizou-se, retificou-se o rio. Isso foi feito por Saturnino de Brito, quer dizer, desde então o Brasil leva para os rios todos os dejetos, tudo aquilo, vira as costas para os rios, né? De 1910, quando a gente começou a industrializar, usar os rios para gerar energia elétrica, sobretudo o Tietê, com as primeiras usinas para tecelagens e tal, os rios passaram a servir só para levar aquilo que não prestava. Dos dejetos humanos ao cachorro morto, ao resto de casa, tudo aquilo que a gente não quer ia para os rios. E o reflexo disso a gente sente até hoje. Virou uma cultura. Virou uma cultura, ou uma ausência de cultura em relação àquilo que é essencial. Veja que hoje a gente sofre com falta d'água em regiões de Mata Atlântica, como Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, regiões onde não era para ter falta de água, floresta e água em abundância, porque a gente poluiu, degradou tanto que foi uma forma tão perversa de desperdício que hoje a gente vive exclusão hídrica nessas grandes cidades. Quer dizer, aquela noção de que o Brasil, em particular, sempre teve água abundante, nos trouxe uma falsa sensação de que não havia necessidade de dar valor para aquele bem precioso. Exatamente. Populações que vivem em regiões de deserto, em regiões com maior falta desse recurso natural, sabem o valor que a água tem. Agora nós não, culturalmente tem-se essa falsa ideia de que nós temos em abundância, nós temos mesmo, só que isso não é distribuído de forma igualitária no território do país. E quem tem dinheiro
tem acesso à água. Quem não tem dinheiro, não tem. Você veja que hoje um copo de água mineral ou 1 litro de água está mais caro que 1 litro de etanol, né? Ou que 1 litro de gasolina. E para uma família que ganha um salário mínimo, ela não tem como comprar por mês aquilo que a Organização Mundial da Saúde diz que é essencial, que são 8 copos d'água ou 2 litros de água por dia. Muito bem, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, voltamos já. Você fica agora com as notícias do dia no Band News. Até já. De volta com o Capital Natural, o programa hoje fala de um assunto que pode ser encarado como um encontro mais evidente e didático entre o desenvolvimento social e a preservação ambiental. É aqui, falando de saneamento básico, que conseguimos demonstrar com mais clareza como o desenvolvimento humano, também econômico, de toda uma sociedade, estão atrelados à preservação e até melhoria ambiental. Estamos falando sobre o tema com a jornalista Maria Luísa Ribeiro e com o senhor Edson Carlos, que é presidente do Instituto Trata Brasil. Edson, dá para a gente fazer uma comparação entre as regiões mais ricas do Brasil e as regiões mais carentes, também do ponto de vista de como está sendo ofertado esse serviço do saneamento? Dá sim. Hoje os dados do país, os dados oficiais do governo federal mostram que a região norte disparadamente é a região mais carente em saneamento. Nem 10% da população da região norte tem coleta de esgoto. Portanto, podemos dizer que é uma região inteira que não coleta e não trata esgoto. Os governos se limitaram a levar água potável e se esqueceram de tirar o esgoto. Isso foi no Brasil inteiro. Então a gente tem poluição 24 horas por dia que volta para a gente na forma de doenças, de mortalidade infantil, problemas na escola, afastamento do trabalhador. Então a região norte disparadamente é a mais complicada, depois o nordeste e, pasme, o sul do Brasil é muito ruim de saneamento básico. Então isso mostra que não é possível associar hoje falta de saneamento com pobreza. Nós temos falta de saneamento em regiões muito ricas e, como a Malu colocou muito bem, é um problema cultural. Nós temos bairros de classe média alta, classe AA, onde o cidadão se recusa muitas vezes a ligar a sua casa na rede de esgoto para não pagar uma conta que muitas vezes não chega a R$20. Pois é o tipo da economia que chega à mesquinharia, na verdade, né? Quando se fala de um bem como a água. É muito comum, às vezes, a gente ver uma comunidade de uma renda mais baixa, mas que o cidadão tem celular, tem TV a cabo e não valoriza a água potável. Muitas vezes tem um poço e uma fossa no quintal e lá embaixo no lençol freático isso se mistura, claro. Mas ele acha que ele está fazendo um bom negócio economizando dinheiro. Quer dizer, é um problema que a gente precisa, vai desde a educação até a fiscalização mais forte. Tem alguma área no Brasil onde o saneamento seja ideal? Então, nós temos algumas ilhas de excelência, né? O Trata Brasil tem um trabalho muito forte nas 100 maiores cidades, cidades acima de 250 mil habitantes, e a gente tem nos estados de São Paulo, Minas e Paraná, 18 das 20 melhores cidades do país. Então mostra como esses 3 estados estão à frente, cidades como Uberlândia, como Franca, Jundiaí, Niterói no Rio, Santos, são cidades que indo muito rapidamente para a universalização do saneamento. E o pior, temos uma classe de uns 20 grandes cidades, capitais, nas 20 últimas colocações e que não progridem há anos. Então estou falando de São Luís no Maranhão, Teresina, Manaus, Porto Velho, são cidades do norte e do nordeste, muito ruim e com nenhuma perspectiva de melhoria a curto prazo. Assim, em poucas palavras, o que significa, qual é o conceito de universalização desse serviço? É quando o cidadão recebe 100% daquela população recebe água tratada, tem o seu esgoto coletado e 100% do esgoto coletado é tratado. Então, quando você tem esses 300%, é considerado universalizado em água e esgoto. Lógico que hoje tem o lixo também, tem a drenagem, mas se a gente considerar só água e esgoto, quando uma população atinge 100% de água coletada, de água fornecida, esgoto coletado e tratado, é considerado universalizado. E Malu, qual é o tratamento adequado? Vamos pensar num cenário onde, se fosse possível, a gente torce para que um dia seja, o tratamento ideal para o esgoto que parte aí das residências. O que deve ser feito com ele? Olha, se o Brasil cumprisse a lei,
a Constituição de 88, desde 1988, seria proibido lançar esgoto sem tratamento em qualquer corpo d'água. Isso está lá no capítulo de meio ambiente da Constituição brasileira. Mas não é cumprido. Não é cumprido. Quer dizer, um outro sistema que nós temos desde 1991 no estado de São Paulo e desde 1997 no Brasil, é uma lei que divide o país em bacias hidrográficas. Então segue os limites da natureza e do clima. Esse sistema institui os comitês de bacias hidrográficas, onde Estado, indústria, municípios, os agricultores, todos os usuários de água sentam e discutem tecnicamente a gestão da água e a gestão do saneamento. Só que a gente tem um problema no Brasil, que é essa compartimentação do saneamento básico. Como disse muito bem o Edson, as autarquias e companhias que tratam a água e o esgoto são da área de saneamento. Quem faz a coleta de lixo são os municípios. Quem cuida das matas ciliares, das áreas de proteção ambiental, são ou o Ministério do Meio Ambiente ou os Secretarias de Estado do Meio Ambiente. Essa divisão de serviços de saneamento faz com que um vá bem, outro não. E, na verdade, a gente precisa de uma ação integrada de todos esses serviços. E qualquer procedimento deve ser demoradíssimo, né? É demoradíssimo. Você imagina, por exemplo, um município asfalta uma rua, acabou de pavimentar a rua, vem a companhia de esgoto, quebra a rua para passar a coleta de esgoto, depois e tampa as galerias de água pluvial, que é outra estatal que faz a rede de drenagem das chuvas. É isso que a gente assiste todo dia. Então, as cidades nossas, nessa divisão político-administrativa, elas favorecem o caos. E isso favorece a poluição e o atraso nas obras. Ou seja, todo esse processo, o Edson já fez uma referência. Isso resulta na vida do cidadão em quais impactos, por exemplo? Quando você vê vários. Que aquela comunidade não tem saneamento, aquele bairro tem 30% de saneamento. Você tem uma ideia, num dos estudos que a gente fez o ano passado, mostrou que cidades da região norte gastam 40 vezes mais em saúde pública do que cidades aqui de São Paulo. 40 vezes. Basicamente, isso é diarreia. Tratar diarreia, tratar doença gastrointestinal. Então, é verminose, diarreia, hepatite A, uma série de problemas de pele. Isso é doença de esgoto. Crianças, adultos que pisam no esgoto ou manipulam locais que estão contaminados por esgoto. Isso foram 400 mil brasileiros internados em 2011 por doenças do esgoto. Então isso mostra a primeira face ruim da falta de saneamento, que é a saúde pública que é atingida. Muitas vezes você vê um prefeito que não quer investir em saneamento, porque ele acha que aquilo o eleitor não valoriza, mas a prefeitura está gastando muito dinheiro na área de saúde, com leitos hospitalares e tal. Então, primeiro é a saúde, depois a educação. As crianças representam mais de 50% desse público atingido por doenças. Então, crianças faltam à escola, deixam de aprender, os pais faltam ao trabalho porque estão contaminados ou porque tem que levar a criança. E turismo, praias belíssimas do Nordeste perdendo turistas hoje por balneabilidade comprometida. Então, é uma série de impactos que a cidade recebe por não ter feito o básico, né? Acho que o nome não podia ser melhor, saneamento básico. As cidades não deviam fazer nada antes de ter saneamento básico. Mas o que a Malu falou, primeiro leva aquilo que é mais importante visualmente. Então leva-se energia elétrica, leva iluminação, você leva a rodovia, leva a estrada e depois, se der, leva saneamento. Então hoje tem praias, por exemplo, no Nordeste, praias mais distantes, que foram crescendo sua infraestrutura para abrigar mais turistas, só que mais uma vez não se pensou em saneamento. Então você vai poluindo uma praia, depois você polui a outra e assim vamos. Já que você tocou nas praias, a gente vê com frequência lançamento mesmo de esgoto, aquelas línguas negras, é muito comum no litoral brasileiro. E eu fico curioso para perguntar qual deveria ser o tratamento para essa situação em particular. Quer dizer, na região litorânea, na grande cidade do litoral brasileiro, que evidentemente, como vocês bem dizem, o esgoto corre
ou pelo menos é lançado 24 horas ao longo do dia. No litoral em particular, qual que deve ser o tratamento? É uma canalização para levar mais longe para o alto mar? Também é uma visão errada, hein, Malu? Olha, tem uma discussão técnica e legal no país em relação a você lançar o esgoto depois de coletado em emissários no mar, né? O mar também tem uma capacidade de suporte. Então, por exemplo, regiões como Ilhabela, o litoral norte de São Paulo, ou mesmo praias do Rio de Janeiro, que tem uma população flutuante muito grande, em determinados momentos climáticos, como agora, a gente teve esse calor intenso e a temperatura do mar subiu, a gente teve aquele problema de formação de algas, aquelas espumas que atingiram todo o litoral sudeste do país, e isso compromete a qualidade dos oceanos, compromete os pescados, toda a biodiversidade. Então, o ideal é que se colete o esgoto e trate em estações de tratamento e depois lance isso em emissários, né? Tem estados que têm uma legislação mais restritiva, tem outros que não. A legislação não é igual para todos os estados do Brasil. Isso também é um problema, né? Porque tem estados que têm resoluções, por exemplo, de conselhos de meio ambiente, que proíbem determinados produtos, que proíbem, por exemplo, até coisas simples, como o tratamento primário para as estações de esgoto antes dos emissários e outros não. Então você cria uma diferença, né? Não só uma diferença fiscal, mas uma diferença ambiental e de saúde de um estado para outro, e isso é muito problemático para o país. Ou seja, não tem uma normatização conjugada, né, para toda a federação. Em relação à qualidade da água do mar, nós não temos parâmetros no Brasil. A gente tem balneabilidade, que é a saúde da praia, mas da qualidade da água do mar, não. Isso é incrível, porque o Brasil tem 8.000 quilômetros de costa. É um país com esse litoral enorme. Muito bem, a gente retoma daqui a pouquinho, vamos fazer o nosso último intervalo nessa edição e você fica com as manchetes do dia no Band News. Até já. Um estudo feito pelo Instituto Trata Brasil mostra dados alarmantes sobre o saneamento básico nas 100 maiores cidades do país. Capitais como São Luís e Teresina têm menos de 20% de tratamento de esgoto. Mas nas 5 piores cidades do ranking, todas no norte e no nordeste, o índice fica abaixo de 1%. Quase todo o esgoto é despejado no mar e nos rios. As 10 melhores notas foram para as cidades de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. E a vencedora foi Santos, no litoral paulista. Com 78% de coleta e tratamento de esgoto, a cidade é referência em infraestrutura. O sucesso do saneamento básico de Santos é fruto de investimentos sucessivos durante os últimos 100 anos. Esta foto mostra como era a cidade em 1912. E antes mesmo de ter grandes prédios e uma população de 417 mil moradores, o sistema de drenagem e de esgotamento sanitário foi implantado em grande escala. Nos últimos 5 anos foram construídas 7 novas estações de tratamento e um emissário submarino. A coleta, que era de 53% em 2007, se aproxima dos 80% em 2012. A população entende os problemas ambientais, então qualquer probleminha que ocorra de esgoto sendo jogado a céu aberto, a população faz a reclamação. No final de 2013, o governo federal lançou o Plano Nacional de Saneamento Básico, com vultosos investimentos dedicados a universalizar este essencial serviço num prazo de 20 anos. Alguns dizem que será preciso dar um salto histórico e inédito na velocidade e eficiência na aplicação dos recursos, exatamente para cumprir esta meta. Só que mantido o atual ritmo de obras, a universalização só seria alcançada, veja só, no próximo século. Ou seja, Edson, é praticamente deixar isso aí para, quem sabe, um dia, quase um sonho que virou essa universalização. Infelizmente, se a gente mantiver esse ritmo de desenvolvimento das obras, nossos netos estarão aqui fazendo o programa sobre saneamento. Hoje a gente acompanha as obras do PAC, né? O PAC
veio em 2007 e foi visto pelo setor de saneamento como uma grande salvação, porque o setor vinha de décadas sem nenhum investimento e com o PAC se acreditava que isso tudo mudaria. Mas aí a gente percebeu que essas décadas de atraso foram muito ruins para o setor, que se desarticulou e não consegue usar nem esses recursos que o governo federal colocou. Muitos projetos desatualizados, mal feitos, e hoje, pelo nosso último levantamento, menos de 15% das obras de esgoto do PAC estão prontas, depois de 5 anos. Então isso mostra que a velocidade de uso desse recurso precisa aumentar muito, e isso tem que ser foco, desde o prefeito, governadores, mas também do governo federal, diminuir a burocracia para se chegar a esse recurso, que hoje existe um cálculo que a gente fez que são 2 anos só de documentação antes de começar uma obra. Tem que fazer licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental, empreiteiras com uma qualidade duvidosa, então a gente precisa dobrar a velocidade. Hoje, para você ter uma ideia, a gente está investindo em torno de 8 a 9 bilhões por ano em saneamento, em água e esgoto. A gente precisaria de 15 a 16 bilhões, quer dizer, precisaria pelo menos dobrar a velocidade para cumprir com isso em 20 anos. Estamos falando em 2033 para ter um serviço que já deveria existir quando a gente nasce. Compatível com os números de população e necessidade de hoje. Tem que considerar também que essa população continua crescendo. Exatamente. Quer dizer, isso a gente chama de alvo móvel, né? Você atira aqui, mas ele já mudou porque a população cresceu. Então, o governo estima para os 4 serviços 500 bilhões até 2033. Se a gente considerar só água e esgoto, são 300 bilhões de reais que precisaríamos investir em 20 anos para cumprir com esse prazo. Hoje estamos mais para 50 anos do que para 20. Malu, isso é o quê? Saneamento não dá voto e aí ninguém quer fazer? Olha, eu acho que começa por esse problema. Culturalmente se diz que obra enterrada no Brasil não dá voto, né? Porque não aparece. Agora, eu queria complementar essa informação que ele deu, dizendo o seguinte: aqui em São Paulo, faz 21 anos que a gente luta pela despoluição do Tietê. Foi a primeira mobilização, a primeira causa que o Brasil teve pela despoluição de um rio por causa daquele jacaré teimoso que apareceu na água. Mas hoje, se a Sabesp acelerasse os ritmos, porque o governador Geraldo Alckmin se comprometeu, anunciou a universalização para São Paulo em 2018, que já está quase aí. Não tem empreiteira para contratar, não tem ferramentas e equipamentos para fornecer, de tanto atraso que o país tem nesse setor. Quer dizer, a gente tem empreiteiras para fazer os estádios da Copa do Mundo, que está difícil de fazer, mas está fazendo, atrasado. Mas se todas as obras do projeto Córrego Limpo, despoluição dos córregos de São Paulo, despoluição do Tietê, despoluição da Baía de Guanabara, da Baía de Todos os Santos, do Guaíba, todos começassem a acontecer simultaneamente, não teria mão de obra, nem material, nem empresas para prestarem esses serviços. A gente está despreparado. Ou seja, até por esse ponto de vista, a necessidade dos investimentos em infraestrutura no Brasil se faz presente também, né? Não tem para onde correr para fazer. Se a melhor das boas intenções for levada a termo, for levada a cabo, não dá para resolver o problema. A questão que começa a me vir à cabeça é a seguinte: dá tempo de recuperar, ou há como se recuperar esse tempo perdido, Edson? Porque a Malu já mencionou tanto tempo de abandono, décadas e décadas. Vai dar tempo da gente ter saneamento mais decente para uma percentagem maior da população? E que tempo será esse? Não, é possível sim, quer dizer, essas cidades que conseguiram mudar sua realidade e chegar muito perto da universalização mostra que é possível, mas não pode ser bandeira política. Saneamento é uma questão técnica, é uma questão de engenharia, não só de obra, mas de operação, porque a obra é um meio para se chegar na operação. Alguém precisa operar esse sistema de água e esgoto 24 horas por dia, então dá para fazer, mas precisa ser prioridade de várias gestões políticas. Não pode ser do partido A, do partido B, aquele que se reelege e paralisa tudo que o outro começou. Quer dizer, problemas que a gente sente em outras áreas da infraestrutura, para o saneamento não dá mais. Porque essas cidades que avançaram muito, a gente acompanha o histórico lá no Trata Brasil e você vê que foram várias gestões seguidas investindo em saneamento, independente se for partido azul, partido verde, partido vermelho.
Não importa. Isso tem que ser prioridade número 1 do prefeito. Hoje a lei do saneamento colocou a titularidade do saneamento na mão dos prefeitos. Portanto, o prefeito é chave na solução disso. Depois o governador, que é responsável pelas grandes empresas estaduais, caso da Sabesp em São Paulo, a SEDAI no Rio, a Copasa em Minas. O governador tem o poder total sobre essas empresas. E depois o setor privado, que está chegando agora mais rapidamente, trazendo mais recurso, mais tecnologia, mais gestão. O saneamento precisa de gestão. É um serviço que tem que ser feito com critério, com produtividade, como qualquer outra empresa. Ele não pode ser visto como um departamento do prefeito, que ele toca como ele quer. Não, a população não aguenta mais esse tipo de condução. O saneamento tem que ser apartidário. Tem que ser haver continuidade, né? Exatamente. Política para o saneamento, não saneamento para fazer política. Isso o Brasil não aguenta mais. O programa desta semana fica por aqui, mas o assunto está tão quente que vamos continuar falando sobre ele. Agradeço, por hora, a presença dos nossos dois convidados, a jornalista Maria Luísa Ribeiro, coordenadora da Rede das Águas, projeto da SOS Mata Atlântica, e também a Edson Carlos, químico industrial de formação e presidente do Instituto Trata Brasil. Convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou Guto Abranches. Até o próximo programa.